Olá, querido aluno daqui do projeto Red Pills. Tudo bem com vocês? Professora Sarinha aqui, sejam bem-vindos. Se você não pegou a nossa primeira aula, não tem problema, vai no link aqui da descrição do canal do Telegram ou do grupo de WhatsApp e descarregue aí no seu computador todas as informações, o vídeo e também o material, o guia complementar de estudos, tá bom? O tema de hoje é um dos meus preferidos, que é sobre militância. Bora? Então, o que é militância? Muitas pessoas confundem a palavra militância com aquela atuação de grupos desorganizados que vão nas ruas segurando cartazes ou ficando pelado, igual o Fêmen, que era o movimento que eu pertencia, ou alguma coisa do tipo Black Lives Matter, Antifa, e fazer uma revolução violenta, vandalismo, terrorismo, essas coisas. Bom, militância não tem nada a ver com isso. Qual é o conceito básico de militância? É um grupo de uma elite intelectual financiada, claro, por pessoas que têm algum interesse, por fundações internacionais, grandes partidos políticos ou até grandes empresas multinacionais, bilionários, etc. Tem sempre alguém que financia. Então é uma elite intelectual que estuda estratégias de curto, médio e longo prazo a serem aplicadas em um determinado lugar, uma determinada situação, um determinado grupo de pessoas, a fim de obter o poder, conquistar território e fazer a manutenção desse poder caso ele já esteja obtido. A militância é isso, e ela é basicamente baseada na vocação de cada um. Ou seja, se você tem vocação para ocupar espaço na esfera intelectual, você muito provavelmente vai ser um professor de faculdade ou um professor do ensino fundamental, do ensino médio, até um professor de creche. Você vai escrever artigos científicos, livros, fazer cursos, etc., dar grandes conferências. Se você tiver uma vocação religiosa, você vai inserir esse determinado poder dentro de uma instituição religiosa, como os evangélicos têm feito na teologia integral, e muito mais os católicos ou pagãos batizados com a teologia da libertação. Se você tem uma vocação para protestos e ruas, você vai servir como um ativista de rua. Se você tem vocação partidária, você vai ser um senador, um presidente de partido, um tesoureiro de partido, um prefeito, vai ocupar um cargo público. Se você tem uma vocação para funcionalismo público, você vai prestar um concurso, você vai ocupar um cargo comissionado e vai se enfiar lá. Assim, as esferas de poder, elas são muitas. Hoje o que acontece no Brasil é que as pessoas de direita pensam que o suprassumo do poder é ser candidato. Então não é isso. Inclusive, as pessoas têm que perder esse medo de entender que a militância é uma auto-organização, uma autogestão ou uma gestão e organização que, de maneira que não é espontânea, mas sim muito bem organizada, que existem um grupo de pessoas que vai financiar. Inclusive, existe uma grande diferença entre militante e ativista. O militante é aquele que planeja, aquele que desenvolve estratégias, aquele que se infiltra nessas determinadas esferas. E o ativista é aquele que põe em prática isso que essa elite intelectual desenhou estudando durante décadas e décadas e décadas. Por exemplo, um ativista pode ser, por exemplo, um deputado que foi eleito. Quem falou para vocês que deputados da esquerda tomam as decisões baseadas em sua própria vontade? Não. Eles apertam sim e não e propõem projetos de acordo com o que é o Partido Comunista Chinês, como, por exemplo, o pessoal do Ciro Gomes, do PDT, o Foro de São Paulo, com relação ao PCdoB, o PSOL. Então, assim, uma elite intelectual e uma elite hegemônica que detém o poder em todas as instâncias possíveis, que determina se aquele senador, se aquele prefeito, enfim, essa pessoa que conquistou através do voto democrático o seu lugar de poder, se ele vai dizer sim, não, o que ele vai votar. Não é por espontânea vontade, eles são meros agentes de uma militância organizada. Então a militância ela não é ruim, tudo depende do instrumento que você usa. Então, na militância existem instrumentos. Os ativistas, para a gente terminar esse tópico, são aqueles que colocam no poder. Pode ser um ativista, sim, numa classe partidária, ou pode ser um ativista, por exemplo, de rua. Pode usar uma ferramenta boa, como um cartaz, ou pode usar uma ferramenta ruim, como a depredação pública. Então, militância não é algo ruim. Trata-se de uma ferramenta de dominação de poder. Então, aqueles que a dominam são
aqueles que vão se perpetuar no poder. Aqueles que a repudiam serão os governados. Aristóteles já dizia: aqueles que não se interessam por política serão governados por aqueles que se interessam. Então, pare de ter preconceito com essa palavra. Nós precisamos ter uma militância no Brasil organizada pra gente deter o poder daquilo que é verdadeiramente nosso, nossas terras, nosso país, enfim, nossa cultura, e não mais sofrer uma ingerência de fora, né, internacional pra dentro, pra legalizar droga, pedofilia, ideologia de gênero, aborto e tudo isso que é ruim. Ele tem que tomar as rédeas. E como é que a gente faz isso? Através de uma militância. O presidente, se ele tivesse uma militância organizada, hoje ele não estaria, né, tendo tanta dificuldade para governar, porque ele ia ter cargos públicos, ele ia ter o Ministério Público na mão dele, ele ia ter a PGR na mão dele. Não achem que ele tem a PGR, ele ia ter militância de rua, ele ia ter as universidades, ele ia ter uma série de coisas, ele ia ter o Congresso, ele ia ter as instituições religiosas, não são os evangélicos. Então ele ia ter uma base tão grande que ele ia conseguir governar, mas falta militância. Por que falta militância? Porque infelizmente o direitista, o conservador, ele tem uma repulsa nisso. Então chegou a hora da gente entender que não existe uma coisa de direita e uma coisa de esquerda, isso é mentira. Existem ferramentas. Por exemplo, esse sinal aqui não é um sinal de esquerda. O Otpor, o movimento dos anos 90, um movimento que lutava contra o ditador comunista Yanukovych, na Sérvia, usou este movimento aqui para se libertar da ditadura, uma ditadura comunista. Então, isso aqui é um símbolo. As pessoas utilizam símbolos. Podem ser utilizados para o bem ou para o mal. Cabe a nós sermos inteligentes para usar isso. Vermelho é cor de comunista. Depende, nos Estados Unidos é cor do Partido Republicano. Então, existem coisas, existem ferramentas que devem ser utilizadas da forma mais inteligente possível para que a gente consiga conquistar aquilo que é nosso. Bom, espero que você tenha gostado dessa mini aula aí. Deixe seu comentário aqui embaixo, se você estiver no grupo do Telegram, se você estiver no grupo do WhatsApp. Deixe seu comentário na minha última foto ou publicação lá no Instagram. Obrigada, e não se esqueça da jornada O Lado Negro da Esquerda, que vai acontecer dos dias 9 a 12 de novembro. E eu vou revelar uma grande surpresa depois. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Beijo da professora e até o próximo vídeo, a próxima aula.